E na nossa sala eu recebo a doutora Terezinha Maria. Ela é psicopedagoga, está conosco hoje para falar sobre a educação dos filhos, como cuidar dos filhos, como falar a linguagem deles, o jovem, o adolescente, hoje até a criança nos surpreendem o tempo todo com uma linguagem diferente. Há quem diga, vamos chegar o dia que as crianças vão nascer de olhos abertos e falando, perguntando, né? Por como lidar com esse tempo tão moderno, tão diferente, né? Uma era tão avançada do comportamento das crianças, adolescentes e jovens. O que fazer? Como lidar quando nós percebemos que os filhos estão com comportamentos que não condiz com os nossos valores como pais? Quero chamar também a atenção de você, professor, né, você pedagogo, você que trabalha em algum ramo, em alguma área profissional com crianças, com adolescentes e jovens. E você, jovem, você, adolescente, participa também com a gente. Fique atento, porque é um dos pontos que a gente vai abordar aqui. A Bíblia fala honrar pai e mãe. O que isso significa, né? O que a Bíblia queria dizer quando disse para honrar pai e mãe e os dias se prolongariam sobre a terra? O que isso significa? A partir de agora você vai ser muito enriquecido com esse bate-papo que eu terei com a doutora Terezinha Maria, psicopedagoga. Ligue 34 21 2010, participe conosco. Quero dar meu bom dia, doutora. Bom dia, Fabíola. Bom dia aos telespectadores da Master TV. Bom, doutora, a gente vai começar falando aí sobre disciplina, que é um ponto que quando se menciona disciplina, chama um pouco a atenção para mal. Disciplina? Fazer isso com as crianças? Há um conceito, às vezes, até mesmo errado sobre disciplina, né? E o que a doutora poderia, assim, nos orientar ao nosso público, o que seria a disciplina? Quer dizer, o que seria a disciplina, né? A pergunta melhor seria, quando iniciar esse processo de disciplina? Na verdade, disciplina é um projeto que se inicia em casa, é um projeto, é um planejamento, né? Se inicia em casa. Então, nesse sentido, qual é o parâmetro que temos que ter? Tudo aquilo que a criança não poderá fazer lá fora, ela não pode praticar em casa. Tudo que ela puder fazer lá fora, ela deverá praticar em casa. Ou seja, é em casa que se pratica aquilo que se espera do cidadão lá fora. Olha. Então, nesse sentido, desde cedo, nós temos que ensinar para a criança que aquilo que é bom para ela não pode ser ruim para os demais. Então, respeito no relacionamento que inicia em casa. Você não pode esperar que lá fora a criança vá, ou o adolescente ou o adulto vá respeitar os outros se ele não viveu esse processo em casa. Gratidão pelo alimento de cada dia, quer dizer, são valores tão importantes lá fora que a gente, no dia a dia, a gente deixa passar. Olha, quando a doutora menciona essas questões, eu fico pensando assim, quantas vezes as crianças não têm noção, o adolescente, do quanto o pai e a mãe trabalham para que o alimento chegue e acabam não valorizando o que tem, né? O esforço dos pais, há às vezes um gasto desnecessário, um consumismo, por nada. Não, são valores sem gratidão, sem compreensão. É verdade. E quantas pessoas trabalham para que o alimento chegue ao nosso lar? As crianças estão sendo criadas sem ter essa dimensão, sem ter essa noção, tá? Agora, uma coisa também que é muito importante nesse processo de disciplina, que a disciplina, ela sempre vem acompanhada da correção e do exemplo. Quer dizer, mais do que você dar conselhos para a criança, brigar com a criança, o importante é você colocar em ordem a casa, porque nenhuma família ela pode desenvolver satisfatoriamente sem que nesse lar haja a inclusão de leis, de regras. E aí o que acontece? Nessas regras, nessas leis do dia a dia, que toda casa tem que ter, na menor ofensa da criança em violar uma dessas regras ou uma dessas leis, ela não pode passar impune, porque se houver a impunidade hoje, amanhã ela violará outra, depois da manhã outra, depois outra, e assim a sua desobediência vai aumentando a cada dia. Isso é importante. Agora, em que idade, né? Nós, pais, temos aquele hábito de dizer assim, não, ainda é tão pequeno para chamar atenção, né? Mas a criança já fala, já se expressa. O que fazer, né? Já ouvi pais dizendo,
Não, com 8 meses eu chamo a atenção do neném e ele já olha para mim e sabe. Que momento, doutora, para começar essa disciplina que a gente chamaria, eu poderia chamar de uma disciplina mais suave, seria um chamar a atenção, né? A gente sempre vai ter essa inclinação para o errado. Então, que momento começar a trazer a criança? Eu acho importante assim, os filhos desde pequenos, eles têm que ser trazidos à submissão, ou seja, a severidade dos pais tem que ser exercitada logo nos primeiros momentos do desenvolvimento da criança. Você não pode esperar que essa criança cresça para depois você iniciar esse processo de disciplina. Ou seja, um pai, ele tem que punir um filho, não porque o pai está bravo, mas porque assim é correto fazer. Quer dizer, nós temos que ensinar desde cedo para as crianças que elas têm direitos e elas têm obrigações. E elas devem assumir as responsabilidades de seus atos. Então, a disciplina é realmente um projeto, que é no dia a dia que você vai ali combatendo aquele processo que a criança, de desobediência que a criança inicia no dia a dia. Sempre vai iniciar. Sempre vai iniciar. E a gente não pode esquecer que uma criança mal criada hoje, ela representará um adulto ímpio amanhã. Quer dizer, aquele adulto desumano, aquele adulto impiedoso. Quer dizer, hoje, às vezes eu penso assim, nossas prisões estão cheias de pessoas que na primeira infância tiveram a liberdade de escolherem seus próprios caminhos. É verdade. Olha, como cobrar dos filhos, né, aquilo que nós delegamos? Porque a gente, como a doutora está colocando, o que nós vemos, se a criança não tem limite, se a criança ela já cresce achando que o mundo é dela, ela se torna um adulto muito mais difícil de se lidar. Onde nós vemos, às vezes, pessoas que nós olhamos, puxa, como é difícil lidar com essa pessoa, não cede, não tem tolerância, né? Não tem paciência com nada. Porque na fase da infância ou adolescência, os pais, de repente, abriam tudo, olha, o mundo é seu. Sempre que você bater o pé, vai ter o que você quer. E ela cresce com esse conceito. Como cobrar dos filhos, doutora? Para que na fase adulta eles sejam bons cidadãos. É verdade, né? Como cobrar, né? Cobrar os resultados. Aquilo que nós delegamos, nós precisamos cobrar o resultado daquilo que nós delegamos. Quer dizer, os pais estão negligenciando o processo educativo a partir do momento que eles são regidos pelos desejos da criança. Ou seja, a criança ela tem que crescer realizando, desenvolvendo aquilo que ela é capaz de fazer. Então, nesse sentido, os pais não devem fazer pelas crianças aquilo que eles são capazes de fazer. Então, é o seguinte, se eu tenho que fazer alguma coisa e alguém faz por mim, o que vai acontecer? Eu não vou fazer nada e ainda vou ficar satisfeito. Quer dizer, então, nesse sentido, a partir do momento que a criança cresce, desenvolvendo aquilo que ela pode, junto vem a independência, vem a autonomia, vem a ética, e a disciplina ela entra aí. A disciplina é você, a partir do momento que você vai se desenvolvendo e tem os adultos ali direcionando os seus caminhos, né? Os pais principalmente não sendo regidos pelos desejos da criança, que é um dos erros que os pais têm cometido hoje. Quer dizer, os filhos podem tudo. E aí o que acontece? Esse processo de disciplina, ele acaba sofrendo danos. E a gente tem que pensar o seguinte, que a disciplina é um compromisso ético para você saber o que você pode fazer independente da presença do outro. Existem limites de convivência, né, entre todas as pessoas. E outra coisa também assim, muito importante, que ninguém nasce disciplinado. Disciplina é uma qualidade a ser desenvolvida. Verdade. Quer dizer, é com a educação adequada dada pelos pais que a criança ela vai perceber aquilo que ela pode fazer, aquilo que ela não pode fazer, com quem, onde, com quem. Né? Agora, e quando os pais, os responsáveis, querem disciplinar, doutora, mas daquela maneira, a doutora está colocando, instruir, né, mostrar para a criança, olha, volta, não é esse o caminho. Mas e quando os pais começam a fazer isso de uma forma exaltada, irada, né? Às vezes até tem
a noção de fazer a coisa certa, mas como faz isso? Esse é um grande problema também. Eu utilizo muito a Bíblia para encontrar essas explicações. Até você agora há pouco citou aí um versículo: vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. É muito importante a gente refletir sobre esse versículo, né? O que é honrar a pai e mãe? É uma pergunta que poucos fazem. Verdade. Honrar a pai e mãe é respeitá-los e estimá-los pela sua posição de autoridade, porque pai e mãe são autoridades na vida de um filho. Então nós devemos ensinar as crianças a honrar aqueles que merecem honra, pois nos dias de hoje ninguém honra mais ninguém, ninguém respeita mais ninguém. Por outro lado, elas devem ser orientadas também a falar de maneira correta com aqueles que merecem honra, da mesma forma que expressar os pensamentos de uma forma que demonstre respeito. Então, se o meu filho fala de uma forma desrespeitosa comigo, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, senta com essa criança, vamos ver se você consegue uma forma mais respeitosa de você expressar esse sentimento. Talvez você possa falar assim com um de seus colegas: mas eu sou seu pai ou eu sou sua mãe e você me deve respeito no falar. Sempre então orientar essa criança. Sempre orientar essa criança. Não devolver de repente no mesmo tom. Não falando. Às vezes há crianças que dão as costas, os adolescentes, e os pais vão falando, ele vai se afastando. Vai se afastando. Quer dizer, os pais precisam chamar essa criança e até ensinar para ela que ela pode falar de uma forma diferente.